O chamado silencioso que surge sem explicação. Há momentos em que algo dentro de você desperta sem aviso. Não é uma emoção comum, nem um pensamento solto, mas uma espécie de pausa interna que interrompe o fluxo natural do dia, como se alguém tivesse tocado sua alma com a ponta dos dedos. Essa sensação repentina, que não encontra explicação na lógica ou na rotina, costuma passar despercebida por muitos, mas não deveria. Quando ela aparece, é como se o Espírito estivesse chamando você pelo nome, lembrando que existe um propósito maior se movendo ao seu redor, mesmo quando seus olhos ainda não percebem. É o tipo de movimento que não grita, não pressiona, não assusta, mas sussurra com firmeza. Preste atenção, algo está sendo preparado para você. Em vários momentos da vida, especialmente quando estamos sobrecarregados por preocupações, distrações ou sentimentos confusos, Deus se aproxima não com alarde, mas com sutileza. Ele se move no silêncio, porque somente no silêncio interior conseguimos ouvir o que realmente importa. Quando você sente esse chamado inexplicável, ele geralmente carrega uma combinação de inquietude suave e percepção profunda, como se um véu tivesse sido retirado por um instante e você visse que algo está se alinhando no invisível. É nessa brecha espiritual que Deus planta direções que não cabem em palavras, apenas em percepções. E quando Ele faz isso, é porque algo maior está prestes a se manifestar. Esse chamado silencioso não surge para todos ao mesmo tempo e nem da mesma forma. Para alguns, é um aperto no peito que não machuca, mas alerta. Para outros, é uma paz inesperada no meio de um caos que parecia não ter trégua. Às vezes, é a impressão de que o tempo desacelerou por alguns segundos, e nesse intervalo surgiu uma clareza que você não estava buscando, mas que chegou como resposta. Há quem sinta como se estivesse sendo observado com amor, guiado por mãos invisíveis que conduzem seus passos para longe de caminhos que trariam dor. Mesmo quem ainda não entende o que está acontecendo, percebe que aquilo não é comum. E não é mesmo. É Deus chamando sem palavras. O interessante é que esse chamado não surge apenas quando algo ruim vai acontecer, mas principalmente quando algo grande está sendo preparado. Antes de fazer você ver, Deus primeiro faz você sentir. Ele desperta sua sensibilidade espiritual para que você não seja surpreendido, mas preparado. É uma forma de fortalecer seu espírito antes que sua mente consiga acompanhar. Você começa a notar padrões, sinais pequenos, coincidências que falam mais do que qualquer sermão. De repente, aquilo que parecia rotina ganha profundidade. Aquilo que parecia simples ganha sentido. Porque quando Deus se aproxima, até o que parecia comum se torna mensagem. Quando esse chamado silencioso se manifesta, a alma reage instintivamente. Ela se expande, mesmo sem entender. Ela busca respostas, mesmo sem saber as perguntas. E é justamente nesse estado que Deus trabalha, porque Ele fala melhor quando você está sensível, aberto e receptivo. O chamado não exige ação imediata, mas exige atenção. Ele não pressiona, mas orienta. Ele não coloca medo, mas desperta a consciência. Ele não te leva para longe de si mesmo, mas te aproxima do que realmente é.
Ele é o convite inicial de um movimento maior que ainda está por vir. Esse é o tipo de sensação que não deve ser ignorada, porque ela é o início de uma conversa espiritual que Deus inicia antes que você compreenda a razão. Quando você sente isso, mesmo sem explicação, é porque Ele está te posicionando internamente para algo que Ele já vê lá na frente. E quando Deus vê, Ele age. Quando Ele age, Ele prepara. E quando Ele prepara, Ele chama. E o chamado sempre começa no silêncio, porque somente no silêncio o espírito humano aprende a escutar. O peso, que não é seu, mas você sente mesmo assim. Há dias em que você desperta sentindo uma carga emocional que não parece ter origem em nada que você viveu. Não houve discussão, não houve perda, não houve má notícia, mas existe um peso sobre o peito que parece conversar com algo mais profundo do que apenas o seu próprio estado emocional. Esse tipo de sensação, que surge sem causa aparente, costuma ser ignorado ou tratado como cansaço, mas existe algo mais ali. Esse peso silencioso que aparece sem explicação pode ser um movimento espiritual, um aviso de que Deus está preparando sua sensibilidade para algo que exige maturidade interna antes de se manifestar externamente. Quando Ele quer fortalecer você, Ele primeiro expande sua percepção. E essa expansão quase sempre vem acompanhada de uma densidade emocional que pede atenção. O peso que você sente não é punição, falha ou sinal de fraqueza. Ele é um sinal de que o seu espírito está tocando atmosferas que você ainda não entende. Muitas vezes, Deus permite que você sinta aquilo que ainda não consegue ver, para que seu coração se torne mais receptivo às transformações que estão por vir. A alma sente primeiro, a mente entende depois. Por isso, quando esse peso chega, ele não vem para te derrubar, mas para te moldar. Ele revela que algo dentro de você está sendo alinhado, reorganizado, purificado, para que você consiga sustentar o que Deus está prestes a colocar nas suas mãos. O peso prepara, não destrói. Ele forma raízes mais profundas, onde antes havia apenas superfície. Esse tipo de sensação também pode surgir quando você está absorvendo dores que não são exatamente suas. Algumas pessoas possuem uma sensibilidade espiritual que as faz perceber ambientes, energias, conflitos e sentimentos que os outros não exprimem, mas carregam de forma silenciosa. Isso não é fardo, é dom. Uma alma sensível é capaz de perceber movimentos que outros ignoram. E essa percepção não é aleatória. Ela existe porque Deus usa quem é sensível para enxergar além do óbvio, para discernir o que está oculto, para compreender o que o mundo tenta esconder. O peso, nesses momentos, é uma espécie de comunicação indireta, onde Deus está te mostrando que algo maior está prestes a ser revelado, e você está entre aqueles capazes de perceber antes do restante. Às vezes, esse peso surge como consequência de uma batalha espiritual que você não sabe que está enfrentando. Não precisa haver barulho, conflitos visíveis ou situações caóticas. Muitas batalhas acontecem no silêncio, antes de se tornarem realidade. Deus, por amor, permite que você sinta apenas o suficiente para buscar direção, elevar seu espírito, fortalecer sua fé. Ele nunca entrega a você um peso que não pode carregar. Ele apenas ajusta sua percepção para que você entenda que existe algo sendo movimentado no invisível. Algo que exige que você esteja firme
e desperto. E esse despertar começa através dessa sensação estranha que te acompanha, mesmo quando nada ao seu redor justificaria. O peso que não é seu também revela que você está sendo preparado para romper ciclos antigos. Existem situações que você já deveria ter deixado para trás, mas que permanecem porque você se acostumou com elas. Deus então desperta o desconforto interno como forma de mostrar que esse ciclo não te pertence mais. O peso anuncia encerramentos antes que você os decida. Ele sinaliza que algo dentro de você está sendo expandido e que a versão antiga que você carrega não tem mais espaço dentro do propósito que está chegando. O peso, nesses casos, funciona como uma separação espiritual entre quem você foi e quem você está sendo chamado a se tornar. E há também momentos em que o peso chega como forma de te desacelerar. Deus sabe quando você está avançando rápido demais para caminhos que não te levam ao propósito. Ele sabe quando você está distraído, emocionalmente exposto, vulnerável ou desatento. Então ele coloca sobre você um peso suave o suficiente para te fazer pausar, refletir, observar. Não é um peso destrutivo, é uma âncora momentânea. Ele te faz respirar mais fundo, enxergar mais longe, sentir com mais verdade. A pausa que parece desconforto é, na verdade, proteção. É Deus dizendo que você não pode se mover no impulso, porque o que está chegando exige consciência e equilíbrio. Por isso, quando esse peso surge, não o trate como inimigo, trate-o como sinal. Ele não veio para te paralisar, veio para te preparar, ele não veio para te afundar. Veio para te elevar, ele não veio para te quebrar, veio para te alinhar. Quando sentir esse peso que não é seu, lembre-se, Deus está ajustando algo dentro de você antes de ajustar ao seu redor. Ele está te construindo por dentro para que você sustente o que ele está prestes a entregar por fora. E quando Deus prepara, ele anuncia. E um dos anúncios mais profundos é justamente esse peso inexplicável que desperta sua alma antes do tempo. A sensação de que algo mudou, mesmo nada tendo mudado. Às vezes, você acorda e sente uma diferença sutil no ar, uma espécie de deslocamento interno que não encontra razão aparente. Nada aconteceu fora de você, nada mudou na rotina, mas algo dentro parece diferente, como se o mundo tivesse dado um passo à frente sem que você tivesse percebido. Essa sensação não é confusão nem delírio. É um sussurro espiritual, uma maneira de Deus comunicar que Ele está preparando mudanças que ainda não se revelaram externamente, mas já começaram a se manifestar dentro do seu coração e da sua alma. É como se o invisível começasse a se organizar para que o visível acompanhe depois. Quando sentimos essa mudança sem causa externa, é porque nosso espírito já está respondendo a algo maior do que podemos ver. Deus trabalha silenciosamente, rearranjando caminhos, abrindo portas, ajustando circunstâncias, mas sempre começa pelo interior, porque tudo que nasce fora precisa primeiro se alinhar dentro. Essa sensação súbita de que algo mudou é o primeiro aviso de que uma transformação profunda está em curso. É um chamado para que você perceba que a vida não é apenas o que os olhos alcançam, mas também o que a alma capta antes de qualquer evidência. Muitas pessoas ignoram essa percepção, achando que é apenas ansiedade, preocupação ou imaginação. Mas aqueles que aprendem a ouvir o próprio coração percebem que ela é diferente de qualquer sentimento comum.
É calma e inquietante ao mesmo tempo, suave e firme, delicada e imperativa. Essa dualidade é justamente a assinatura de algo divino. Deus não obriga, mas orienta. Ele não impõe, mas avisa. Ele não acelera, mas prepara. A mudança começa no espírito antes de se tornar visível na vida, e essa sensação de deslocamento interno é a prova de que algo grande está se aproximando. Essa percepção é ainda mais evidente quando sentimos que a vida continua exatamente igual, mas nós não estamos mais iguais. Nossos pensamentos, nossas prioridades, nossas reações e nossa sensibilidade começam a mudar de forma silenciosa. Deus age primeiro no invisível porque entende que apenas aquilo que é firme no espírito será capaz de sustentar o que Ele deseja trazer. Ele prepara a alma para que ela reconheça oportunidades, entenda sinais, escolha caminhos certos e evite desvios que poderiam atrasar a manifestação do propósito. O que você sente é o início de um alinhamento interno que precede a mudança externa. Além disso, essa sensação de que algo mudou atua como um teste de atenção. Ela nos força a perceber detalhes que antes passariam despercebidos, a valorizar sinais sutis, a ouvir mais do que falar, a sentir mais do que reagir. Deus desperta a consciência nesse estado, mostrando que a vida não se resume ao que está na superfície. Cada pequena percepção, cada intuição, cada sensação interna torna-se um mapa que revela o próximo passo, e ignorar isso é perder a oportunidade de caminhar de mãos dadas com o propósito divino. É também um convite à paciência. A mudança que você sente internamente ainda não se concretizou externamente porque precisa de tempo para amadurecer. Deus não corre, porque aquilo que Ele cria é eterno. Ele começa no invisível e quando a hora certa chega, o mundo se ajusta. A sensação de deslocamento interno é uma preparação para reconhecer e acolher essas manifestações com clareza e fé. É um lembrete de que nem tudo precisa ser visível para ser real. Nem tudo precisa ser explicado para ter efeito. E, finalmente, essa percepção silenciosa é um convite à confiança. Confiar que mesmo quando nada parece diferente fora, algo está sendo construído dentro. Confiar que a sensação estranha que te desperta é a voz de Deus, preparando seu espírito. Confiar que a mudança interna, mesmo que imperceptível, é o primeiro passo para algo maior, algo que sua vida ainda nem consegue imaginar. É nesse despertar interno que você começa a perceber que o invisível age primeiro e que quando Deus age, nada pode impedir o cumprimento do que Ele prometeu. Quando a alma pede silêncio mesmo em meio ao barulho, em muitos momentos da vida, você se encontra cercado por sons, distrações, obrigações e opiniões de todos os lados. Mas dentro de você surge uma urgência silenciosa. A alma pede pausa. Não é apenas cansaço físico ou mental. É uma necessidade espiritual que não consegue ser ignorada. Mesmo em meio ao barulho do mundo, há uma voz interna que insiste para que você desacelere, se recolha, ouça e reflita. Esse chamado é diferente de qualquer pressão externa. Ele é profundo, insistente e cheio de amor, porque Deus se comunica com o coração quando percebe que o espírito precisa de atenção antes de agir. O silêncio que a alma deseja não significa isolamento ou fuga. Ele significa preparação. Deus sabe que antes de avançar, precisamos nos alinhar internamente, compreender o que sentimos e discernir o que nos rodeia.
É no silêncio interior que percebemos sinais que passariam despercebidos na correria cotidiana, que aprendemos a escutar nossa própria intuição e que conseguimos reconhecer a ação divina em pequenas coincidências ou sensações que, à primeira vista, parecem triviais. Quando a alma pede silêncio, é porque o coração precisa se tornar um espaço sagrado para receber mensagens que só o espírito pode compreender. Muitas vezes, esse pedido de silêncio surge como desconforto. Você sente inquietação, impaciência, até um certo mal-estar, mas não sabe exatamente por quê. Essa tensão é uma forma de alerta, um lembrete de que algo maior está em movimento e que a alma precisa estar receptiva. Deus não precisa fazer barulho para que você o perceba. Ele trabalha na sutileza. E essa sutileza se manifesta na necessidade de silenciar para escutar, de desacelerar para enxergar, de sentir antes de reagir. O barulho do mundo continua, mas a alma aprende a se tornar um espaço protegido onde a verdade espiritual pode ser percebida. O silêncio interno também é uma oportunidade de autoavaliação. É nesse espaço que você começa a questionar padrões, hábitos e crenças que talvez não te sirvam mais. É o momento de se perguntar o que é meu, o que veio do mundo, o que me afasta do meu propósito. Deus nos dá esse espaço para que possamos refletir sobre nossas escolhas e nossas prioridades, para que possamos entender melhor quem somos e para onde devemos caminhar. Quando a alma pede silêncio, ela está pedindo alinhamento com o divino para que o que vem depois seja recebido com clareza e coragem. Além disso, esse silêncio fortalece a conexão com a espiritualidade. É no recolhimento que você percebe que não está sozinho, que há uma presença amorosa que observa, guia e protege. Mesmo sem palavras, mesmo sem sinais visíveis, Deus se comunica através desse espaço de quietude, revelando que cada movimento, cada decisão e cada passo futuro está sendo conduzido por um propósito maior. Aprender a ouvir esse chamado silencioso é aprender a caminhar com fé antes de precisar ver. E há um último detalhe. Quando a alma pede silêncio, o mundo ao redor pode parecer ainda mais intenso, mais barulhento, mais caótico. Esse contraste não é acidental. Ele serve para destacar a diferença entre aquilo que é externo e transitório e aquilo que é interno e eterno. O barulho ao redor testa a capacidade de permanecer centrado, de ouvir a voz do Espírito, mesmo quando tudo parece exigir ação imediata. É um treino divino para que você esteja pronto quando as próximas etapas chegarem, para que você reconheça a orientação de Deus, mesmo quando os sinais forem sutis, e para que a paz que nasce no interior se torne guia em todas as circunstâncias. Quando você aprende a respeitar essa necessidade de silêncio, algo dentro se transforma. A inquietação se torna percepção, a confusão se torna clareza e o chamado silencioso de Deus se torna cada vez mais perceptível. É nesse espaço de quietude que a alma se fortalece, que a consciência se expande, que a fé se enraiza e que você se prepara para perceber que cada detalhe da sua vida está sendo cuidadosamente guiado. O silêncio que a alma pede não é vazio, é plenitude, não é pausa, é preparação. É o aviso inicial de que algo maior está por vir e que você precisa estar pronto para receber. A intuição que insiste mesmo sem provas.
Existem momentos em que você sente algo sem conseguir explicar por que sente. É uma certeza que surge sem evidência, uma convicção silenciosa que não pode ser ignorada, mesmo que a razão diga que não há motivo para acreditar. Essa intuição insistente não é fruto da imaginação, nem uma coincidência. É um sinal espiritual, uma forma de Deus sussurrar ao seu coração que algo maior está acontecendo além do que os olhos podem ver. A intuição é o idioma do invisível, e quando ela se manifesta é porque você precisa prestar atenção, porque há uma direção que deve ser seguida, mesmo que ainda não consiga enxergar o caminho. Muitas vezes, tentamos desacreditar desse impulso interno, achando que é medo, dúvida ou ansiedade. Mas a intuição verdadeira se diferencia por sua clareza silenciosa, por sua persistência sutil e pela sensação de urgência que não provoca pressão, apenas consciência. Ela insiste, mesmo quando tudo parece normal ao redor, porque Deus deseja que você reconheça que algo está sendo preparado, algo que requer sensibilidade e percepção espiritual. É como se o coração fosse uma bússola e a intuição a agulha que aponta para o propósito que ainda não se revela. Essa intuição também atua como um protetor invisível. Muitas vezes, ela impede que você siga caminhos que parecem seguros, mas que não pertencem ao seu destino. É um lembrete interno de que antes de qualquer passo é necessário alinhar o espírito. Deus usa a intuição para preparar o terreno, para abrir portas ou fechar caminhos, para alertar e guiar, sem jamais impor. Aquilo que você sente, mesmo sem provas, é uma manifestação da sabedoria divina trabalhando por você, antecipando acontecimentos e prevenindo decisões que não estariam em harmonia com o plano maior. Quando a intuição se torna insistente, é porque Deus quer que você observe mais profundamente. Ele quer que você enxergue o que não está à superfície, que perceba sinais que passariam despercebidos por quem não está atento. É uma forma de expandir sua consciência espiritual, de elevar seu discernimento e de fortalecer sua conexão interior. Cada sensação que insiste, cada pensamento que surge sem explicação, cada dúvida que persiste são pequenos avisos de que algo está sendo preparado e que você precisa estar pronto para perceber e acolher. Essa orientação interna funciona também como um teste de confiança. Confiar na intuição significa confiar que algo maior está cuidando do que você ainda não consegue ver. Significa aceitar que o caminho do espírito é silencioso, invisível, mas real. É aprender a caminhar mesmo quando a evidência externa não confirma o que seu coração sente. É compreender que Deus age primeiro no invisível e que aquilo que você sente agora é a manifestação de sua preparação, uma antecipação daquilo que está prestes a se revelar. E, por fim, a intuição insistente não surge para assustar, mas para fortalecer. Ela desperta a atenção, aproxima você do propósito, prepara sua mente e seu coração. Quando você percebe que não consegue ignorar algo que sente profundamente, entenda: Deus está avisando que você está prestes a receber uma oportunidade, uma direção ou uma transformação que exigirá percepção, fé e coragem. Ignorar essa voz seria perder o primeiro passo de um movimento divino que já começou dentro de você, silencioso, insistente e poderoso. O desconforto que te empurra sem explicar, para onde algumas vezes você sente um desconforto profundo que não consegue identificar.
Não há motivo aparente. Nada mudou em sua vida externa, mas algo dentro te instiga, provoca inquietação, faz o coração bater mais forte e a mente questionar o que antes parecia seguro. Esse desconforto não é punição nem erro, é um sinal de alerta, uma forma de Deus movimentar seu espírito, preparando-o para mudanças que ainda não se manifestaram. É como um empurrão invisível que te obriga a se deslocar, mesmo sem saber exatamente para onde está indo, porque a direção certa nem sempre é visível no início. Esse tipo de sensação surge para despertar a consciência. Deus sabe que quando nos acomodamos em rotinas, hábitos ou situações que já não nos servem, nossa alma precisa ser desafiada para perceber que existe algo maior além do que nos parece seguro. O desconforto interno age como uma luz que ilumina pequenas fissuras na nossa percepção, mostrando que há movimentos no invisível que exigem atenção e ação. Ele nos convida a não permanecer paralisados, a não nos contentar com o que é confortável e a confiar em um propósito que ainda não entendemos plenamente. Muitas pessoas sentem esse empurrão e tentam ignorá-lo, atribuindo-o à ansiedade ou à fadiga. Mas o desconforto divino é diferente. Ele não é caótico, não gera confusão permanente, não destrói. Ele desperta. É um convite para escutar o coração, para perceber padrões, para notar sinais que a razão sozinha não consegue explicar. Deus age assim porque Ele deseja que você esteja pronto para reconhecer oportunidades e se afastar de caminhos que poderiam atrasar seu progresso espiritual. O desconforto prepara você, fortalece sua percepção e aumenta sua resiliência, tornando você capaz de sustentar aquilo que está por vir. É nesse espaço de incômodo que a alma se torna sensível. Cada pequena inquietação, cada sensação de deslocamento, cada dúvida silenciosa funciona como um mapa interno que indica o movimento certo a ser feito. Deus usa o desconforto para ajustar sua energia, para reposicionar seu espírito e para chamar sua atenção para o que realmente importa. A forma como você reage a esse empurrão define não apenas os próximos passos, mas também o nível de consciência e maturidade com que você receberá as transformações que estão chegando. Além disso, esse desconforto é um convite à entrega e à fé. Quando não se vê o caminho à frente, é fácil sentir medo ou resistência, mas Deus quer que você aprenda a confiar no invisível, a acreditar que mesmo sem provas, existe uma direção que vale a pena seguir. É no desconforto que a paciência e a percepção espiritual se desenvolvem. É ali que a alma aprende a diferenciar o que pertence ao ego e ao mundo do que vem do plano divino. Cada momento de inquietação é, portanto, uma oportunidade de crescimento silencioso, mas profundo. E, finalmente, o desconforto não surge para assustar ou atrasar, mas para alinhar e preparar. Ele é o aviso de que a vida está prestes a se movimentar, de que algo maior está sendo construído e que você precisa estar atento. Ele é a mão de Deus tocando seu coração, dizendo que mudanças importantes não acontecem sem preparação interna. Quando você sente esse impulso, saiba que não está perdido, está sendo guiado. Não é o mundo que te empurra, mas a própria vida divina, preparando você para reconhecer que cada passo, cada decisão e cada sentimento fazem parte de algo muito maior do que você ainda consegue enxergar. A presença que você não viu, mas sentiu nítida,
Existem momentos em que você sente algo inexplicável ao seu redor, uma presença que não pode ser vista, tocada ou medida, mas que se manifesta de forma intensa no coração. Não é imaginação, medo ou coincidência. É a manifestação silenciosa de Deus que se aproxima para guiar, confortar ou preparar você para o que está por vir. Essa sensação de proximidade invisível não vem acompanhada de sinais visuais ou sonoros. Ela é sentida como calor, segurança, leveza ou até mesmo como uma pressão sutil que te lembra que você não está sozinho, mesmo quando tudo parece confuso ou distante. É o divino operando no invisível, deixando marcas no espírito antes que o mundo perceba. A presença que você sente não exige ação nem respostas imediatas. Ela apenas desperta a consciência, tornando você mais atento às nuances da vida e mais sensível àquilo que o Espírito deseja comunicar. Deus se manifesta assim porque sabe que palavras muitas vezes são limitadas, que explicações racionais não alcançam o coração e que os sinais mais profundos são aqueles captados pela alma. Quando você percebe essa presença, mesmo sem ver, é porque Deus está sinalizando que Ele está à frente de seus passos, conduzindo cada detalhe e protegendo você de caminhos que poderiam trazer dor ou desorientação. Essa percepção é muitas vezes acompanhada de uma calma inesperada. É como se tudo ao redor continuasse a agitação normal da vida, mas dentro de você surgisse uma certeza silenciosa de que está amparado. Deus utiliza essa experiência para fortalecer a fé e a confiança, mostrando que mesmo quando tudo parece incerto, existe uma força maior trabalhando em favor de seu propósito. A presença que você sente não é aleatória. Ela ocorre no momento exato em que sua alma precisa de orientação, consolo ou encorajamento, preparando você para decisões, desafios ou oportunidades futuras. Além disso, essa presença é um lembrete da proximidade de Deus. Muitas vezes, buscamos sinais grandiosos, milagres visíveis ou confirmações evidentes, mas Ele trabalha na sutileza, em gestos invisíveis e sensações que só a alma atenta consegue perceber. É nesse espaço silencioso que se estabelece a comunicação mais verdadeira entre o humano e o divino. Cada sensação, cada impulso de fé, cada instante de confiança que surge diante dessa presença, mesmo sem comprovação física, é uma resposta do Espírito, uma forma de alinhar você ao plano maior antes que ele se revele externamente. A intensidade dessa percepção também serve como teste de consciência. Quando você sente Deus perto, mesmo sem vê-lo, é preciso discernir se está ouvindo a própria mente ou o chamado do Espírito. Esse treino espiritual é essencial, porque fortalece sua capacidade de confiar sem provas, de agir com fé e de manter o coração firme diante do desconhecido. Deus sabe que quando o momento certo chegar, você precisará reconhecer sua presença e seguir o caminho que Ele já preparou. Por isso, Ele permite que você sinta primeiro, sem revelar todos os detalhes, para que a confiança se torne natural e não dependente de evidências externas. E por fim, a presença sentida, mesmo invisível, é uma promessa. É o aviso de que Deus está movimentando situações, alinhando pessoas e preparando o terreno para realizações que ainda não podem ser vistas. É um lembrete silencioso de que a vida espiritual acontece primeiro no invisível e que aquilo que você sente agora é apenas a antecipação do que será revelado. Quando você percebe essa presença, mesmo sem entender totalmente, saiba que ela é um guia, um consolo e uma preparação.
Ela confirma que nada ocorre por acaso e que cada passo seu está sendo observado, conduzido e protegido, mesmo quando tudo parece permanecer igual do lado de fora. A força estranha, que te levanta mesmo sem energia. Há momentos em que você se sente esgotado, cansado, como se não houvesse forças para continuar. Mas ainda assim, algo dentro te impulsiona a seguir em frente. Não é esforço humano, não é motivação racional. É uma força invisível que se manifesta de forma inesperada, renovando seu ânimo e despertando coragem mesmo quando tudo parece perdido. Essa energia silenciosa não é coincidência. É a intervenção divina que age no invisível, preparando você para enfrentar desafios que exigem mais do que capacidade física ou racional. Exigem fé, perseverança e entrega ao propósito maior que Deus tem para a sua vida. Essa força estranha surge em momentos de vulnerabilidade, justamente quando a razão humana já se mostra insuficiente. É o Espírito de Deus, lembrando que você não caminha sozinho, mesmo quando acredita que está. Ele age silenciosamente, conduzindo seus passos e despertando resiliência interior, para que você perceba que há uma fonte infinita de apoio além do visível. É como se uma mão invisível te levantasse, te sustentasse e te preparasse para os próximos desafios, mostrando que aquilo que você sente de fraqueza é apenas a oportunidade para perceber a profundidade da força divina que te acompanha. Muitas vezes, essa força se manifesta como clareza de pensamento, como intuição renovada ou como uma sensação de energia repentina que desafia o cansaço. Ela atua silenciosa, mas de forma firme, orientando decisões, despertando coragem e sinalizando que o momento certo para agir está próximo. Deus não envia essa força para impressionar ou agradar, mas para preparar você para momentos em que apenas a fé permitirá avançar. É um lembrete de que o invisível trabalha primeiro no espírito e que a força humana sozinha jamais conseguiria sustentar o propósito que ele deseja realizar. Essa energia inesperada também serve como confirmação de que você está no caminho certo. Quando a vida parece exigir mais do que você pode oferecer, quando o peso das circunstâncias ameaça desanimar, essa força interna silenciosa surge para mostrar que Deus já percebeu seu esforço, já reconheceu sua entrega e já começou a mover elementos ao seu favor. Ela é o aviso de que algo maior está prestes a se manifestar e que você está sendo preparado para receber, sem perder o equilíbrio ou a fé durante o processo. Além disso, essa força desafia a lógica e a expectativa humana. Você pode estar sem motivação, sem perspectiva e até com dúvidas profundas, mas mesmo assim encontra dentro de si coragem, clareza e disposição para agir. Esse fenômeno espiritual ensina que o que realmente importa não é apenas a força física ou mental, mas a conexão com o invisível, a abertura do coração para o propósito divino e a confiança de que Deus move quem entrega seu espírito a Ele. Quando você percebe essa força, entende que não está sozinho, que cada passo está sendo amparado e que tudo que você sente de energia repentina é parte do preparo para algo maior. E, finalmente, a força que surge sem explicação não é apenas estímulo para o presente, mas preparo para o futuro. Ela antecipa desafios, fortalece a alma e condiciona o espírito para receber bênçãos, oportunidades e transformações que só se tornam visíveis quando o tempo de Deus é perfeito. Quando você sente essa energia que parece vir do nada, saiba que é Deus lembrando que cada obstáculo,
cada dificuldade e cada momento de fraqueza é apenas parte do processo de construção de algo que excede qualquer compreensão humana. Ele levanta você antes mesmo de você perceber que precisava ser erguido, preparando sua vida para o que ainda está por vir. O sinal que você achou pequeno, mas era uma porta na vida, muitas vezes você encontra sinais sutis que passam despercebidos. Um comentário, um gesto, um encontro inesperado, ou até um pensamento que surge de repente, podem parecer irrelevantes, mas carregam uma mensagem profunda. Esses sinais, quando observados com atenção, funcionam como portas abertas pelo divino, oportunidades que antecedem mudanças significativas e que só podem ser reconhecidas por aqueles que cultivam sensibilidade espiritual. O que você considera pequeno, muitas vezes, é a primeira manifestação de algo muito maior, um aviso silencioso de que Deus está preparando caminhos que você ainda não consegue enxergar. Muitos descartam esses sinais porque não correspondem às expectativas, não fazem sentido imediato ou não parecem se conectar com nada concreto. Mas Deus trabalha assim. Ele inicia mudanças discretas, quase imperceptíveis, porque o invisível precisa se manifestar primeiro no coração antes de se tornar evidente no mundo. Esses pequenos sinais são convites à percepção, lembretes de que cada detalhe da vida contém propósito, mesmo que a mente humana não compreenda de imediato. O que parece insignificante, na verdade, é a chave para abrir portas que você nem sabia que existiam. Esses sinais também funcionam como testes de atenção e discernimento. A vida continua, a rotina persiste e o mundo tenta ocupar toda a sua mente, mas Deus utiliza pequenos eventos para que você se torne consciente de que nem tudo acontece por acaso. Cada sinal que você sente, cada sensação de que algo se repete ou que uma situação chama sua atenção, é uma oportunidade de alinhar seu espírito, refletir sobre decisões e perceber que existe um propósito maior operando. Ignorar esses sinais seria como fechar a porta antes mesmo de perceber que ela estava aberta para você. Além disso, esses sinais ajudam a construir fé e confiança. Quando você percebe que algo pequeno carrega significado, começa a entender que Deus age continuamente, mesmo nos mínimos detalhes da sua vida. A confiança surge ao reconhecer que não há coincidência, que cada evento tem intenção e que a sua sensibilidade é a ponte que conecta o mundo visível ao invisível. Deus fala através do ordinário para revelar o extraordinário, e é a atenção ao que parece simples que permite compreender a magnitude do que está sendo preparado. Esses pequenos sinais também anunciam oportunidades que exigem ação no momento certo. Eles funcionam como portas que se abrem, mas que só podem ser atravessadas por quem está atento, receptivo e disposto a confiar. Aquele gesto inesperado, aquela sensação súbita, aquele encontro fortuito podem parecer banais, mas são a preparação divina para que você esteja pronto para o próximo passo, para o que ainda está por vir e para que a transformação alcance seu coração antes de se manifestar no mundo exterior. Deus prepara o espírito antes de mover a circunstância. Finalmente, reconhecer esses sinais é reconhecer a presença ativa de Deus em cada detalhe da vida. Cada porta pequena, cada gesto sutil, cada sensação quase imperceptível é um lembrete de que você está sendo guiado.
Quando você aprende a perceber e atravessar essas portas, mesmo sem entender completamente, entende que o invisível age primeiro, o espiritual se manifesta silenciosamente e que aquilo que parecia irrelevante era, na verdade, a introdução a algo grandioso. Cada pequeno sinal é, portanto, uma preparação, uma confirmação e um convite. Algo maior está chegando e você precisa estar pronto para reconhecer e receber. O aviso que prepara o terreno para o milagre. Tudo aquilo que você sentiu hoje, cada desconforto, cada intuição, cada presença silenciosa, cada empurrão invisível ou pequeno sinal que passou despercebido, não aconteceu por acaso. Deus trabalha primeiro no invisível, no coração, na percepção do Espírito, antes de agir no mundo ao seu redor. Ele não revela todo o plano de imediato, porque o espírito humano precisa ser preparado para receber aquilo que é maior do que qualquer expectativa ou desejo. O que você sentiu hoje é o aviso, a preparação e o alinhamento que antecedem algo que vai além do que seus olhos podem ver e do que sua mente consegue compreender. É um toque divino no seu espírito, silencioso, insistente, insistindo para que você abra a consciência e perceba que a vida não acontece por acaso. Cada sensação estranha, cada peso sem razão, cada impulso interno, cada percepção de mudança, mesmo quando tudo parece igual, é parte de uma obra maior. É Deus movendo elementos, ajustando caminhos, abrindo portas e fechando ciclos, preparando você para o que ainda não chegou. Essas experiências não são punições, medos ou coincidências. São sinais claros de que algo maior está em andamento e que sua alma precisa estar desperta e sensível para receber. Deus não quer apenas que você veja, Ele quer que você sinta, compreenda e se conecte profundamente com a realidade espiritual que guia sua vida. Tudo que foi sentido é um lembrete de que você está sendo conduzido, amparado e preparado para milagres que ainda não são visíveis. O mais impressionante é que esses sinais e sensações operam de forma sutil, silenciosa e precisa. Eles não gritam, não forçam e não assustam, mas persistem até que você esteja atento. Deus sabe que o coração humano precisa de preparação, paciência e confiança para lidar com o extraordinário. E é justamente por isso que cada percepção que hoje parece pequena ou insignificante é, na verdade, um prenúncio de algo grande. É uma antecipação do milagre que Ele já começou a construir no invisível, uma confirmação de que você não está sozinho e que tudo o que está acontecendo possui um propósito eterno. O segredo está em como você reage a essas experiências. Você pode ignorar, duvidar ou temer, mas quem escolhe observar, escutar e confiar, percebe a profundidade daquilo que está sendo realizado. Cada intuição, cada desconforto, cada sensação de presença invisível e cada sinal aparentemente pequeno se tornam ferramentas de transformação interior. Elas alinham o espírito, fortalecem a fé e preparam o coração para receber aquilo que Deus já determinou. A vida espiritual acontece primeiro dentro de você e somente depois se manifesta fora. Compreender isso é compreender que a ação divina precede a evidência e que cada aviso é uma promessa do que está prestes a florescer. Quando você entende isso, percebe que nada foi em vão. Cada momento de inquietação, cada sensação estranha, cada impulso silencioso, cada percepção inesperada, tudo estava trabalhando para um propósito: preparar você para o milagre que Deus já iniciou.
Nada no mundo exterior precisa ser diferente ainda, porque o que importa é o alinhamento interno. O milagre não é apenas o que será visto, mas o que foi cultivado no seu espírito durante esse período de preparação. É a certeza de que você está pronto, que a fé foi fortalecida e que a alma está sensível para perceber e receber. Portanto, quando sentir algo que não consegue explicar, quando perceber o peso que não é seu, a intuição insistente, a presença invisível ou pequenos sinais discretos, saiba que Deus está falando com você. Ele está alinhando seu coração, abrindo sua percepção e preparando o terreno para que o que parece impossível se torne realidade. Tudo o que você sentiu hoje é um aviso, um toque divino, uma antecipação do extraordinário. É a vida espiritual atuando primeiro, preparando você para reconhecer e receber o que só Ele pode oferecer.